Então, a Esther me colocou num lugar que eu nunca tive antes, então a gente fica um pouco nervosa, mas adoro isso, porque eu adoro novidades na vida. E é um pouco do que a gente vem falar aqui hoje também, desse habitar com ressignificar. Porque eu acho que a vida da gente, eu acho que hoje a gente está vivendo tanto, e a gente vive tantas vidas dentro de uma vida só. E a casa da gente acaba se transformando com a gente, às vezes a gente mudando. E eu acho que não é só sobre arquitetura ou sobre decoração. É sobre quem mora ali. Estrutura e o significado simbólico da casa para os novos lugares. E eu imagino, né, eu sou psicanalista e eu já fiz algumas falas aqui em parceria com a Ornari, queria mais uma vez agradecer a Esther e todo o time. E eu brinco que vocês também são um pouco psicólogos e terapeutas dos seus clientes, porque tem algo, uma camada que é para além da funcionalidade. E o que, que eu vejo? Porque eu disse que, se a gente não prestar atenção, a gente muda de casa, mas não muda de estrutura psíquica. Então, trazendo um breve exemplo, eu tenho um analisando que teve uma relação muito difícil com os pais, que os pais não aceitavam ele, a casa era um lugar de muito conflito, e aí ele ficava muito no quarto, depois ele teve que cuidar desse pai. E hoje ele já tem 45 anos, é um CEO de uma super empresa, mora numa casa incrível, e a gente começou a se dar conta de que ele não fica em casa, de que ele está sempre viajando, viajando, viajando. Então, porque a casa para ele não era um lugar de acolhimento. Quando ele ficava em casa, mesmo hoje, mesmo na casa dele, que ele comprou, que ele escolheu, que ele tem o companheiro dele que fica metade da semana lá, a casa ainda não era esse símbolo. Então, eu acho que o primeiro convite talvez seja a gente pensar o que significou casa para vocês. Acho que é uma pergunta bonita de fazer para os clientes.
que significou casa ao longo da vida e o que você quer que essa casa signifique agora. Que espaço psíquico é esse? Pensando nessas nossas transformações, então, o que é uma casa que agora vai ter filhos adolescentes que precisam de espaço, que precisam de privacidade, mas que a gente também quer criar espaços de transição e convivência? Como fazer com que essa construção desse espaço conjunto venha da família? Eu vejo isso também muito na clínica. Mães angustiadas. Ontem eu estava atendendo uma mãe angustiada de uma filha de 14 anos. Ela fala, tudo que eu falo para ela, ela odeia. O jeito de arrumar o cabelo, as roupas, os programas. E acho que vem muito um pedido, né? Tem sempre alguém que se envolve mais com o projeto de vocês. Então, ou é a mulher, ou é o marido que quer mexer em uma das coisas. É como trazer para essa conversa a família, para que seja uma cocriação. Como a gente pode estar juntos de novo nesse novo espaço? Tem algo que eu trabalho muito, que é sobre manutenção de relações, né? Hoje, no Brasil, os divórcios cresceram 160% nos últimos 10 anos. As pessoas ficam cada vez menos tempo casadas, então o tempo médio de casamento caiu de 17,5 para 13 anos. E 1 a cada 5 casais se separa no primeiro ano do bebê. Provavelmente, vocês estão recebendo muitos clientes que estão reconstruindo famílias, que estão se separando ou que estão mudando de casa como uma tentativa de resolver uma crise conjugal. E, muitas vezes, ela só piora a crise. E a questão, daí o convite que eu faço para vocês é, como, pensando até na Aline e nos símbolos, nos rituais, como é que eu faço um convite para que essa mudança também tangibilize algo que a gente quer deixar para trás? Às vezes, fazer uma pergunta, qual era o ambiente onde vocês mais discutiam? Vamos escolher esse sofá que talvez seja lindo e poderia estar na casa nova, para vocês doarem, para simbolizar que isso está indo embora? Aonde vocês querem se reconectar para se reencantar um com o outro? Voltando a fazer um curso de vinhos, o cozinhar, o degustar, trazer perguntas que possam convidar para essa reconexão psíquica, que é como eu quero me conectar comigo e com os outros dessa casa, e, a partir desses sentimentos, poder elaborar os espaços como palco das relações, territórios de identidade, refúgios emocionais. O Bachelard, para passar minha palavra para a Aline, ele fala que ele tem um livro lindo que chama Poética do Espaço. E ele fala que a casa não é um lugar físico, é um reservatório de memórias, sonhos e imaginação. E as memórias, muitas vezes, ficam essas memórias do ressentimento. Como reformar uma casa e construir uma casa pode ser dar novos significados às histórias antigas e criar novos espaços para novos sonhos e novos amores. Ai, que lindo. Lindo, né? Bom, Aline. em primeiro lugar, bom dia. É um prazer imenso estar aqui, Esther. Mais uma vez, muito obrigada. É uma honra estar ao lado de duas mulheres fantásticas e de vocês, né, que saíram desse dia chuvoso de quinta-feira, estar aqui para falarmos sobre esse ressignificar do morar. Tem uma frase e um conceito que eu gosto muito, que é: morar é ocupar, habitar é estar com a alma. Então, ressignificar, né, esse habitar, é simplesmente você, diante do dia a dia, diante do seu ambiente, diante da sua casa, você poder dar esse start e falar o que eu posso fazer da minha casa o meu templo, o meu lugar melhor, o meu lugar de reconexão, né? Seja através de um móvel, seja através de um ambiente, seja através das memórias. Então, esse acolher as emoções, acolher as energias. Eu trabalho muito com a cristaloterapia e com a mineralogia justamente por isso, porque nós vivemos num looping
muito grande. Nós vivemos no automático, né? Todo dia acordamos, né? E temos toda uma jornada, toda uma agenda a se cumprir. E que horas, né? Em que momento eu olho para mim, em que momento eu olho para a minha casa, né? A casa, ela deixou, os ambientes deixaram de ser simplesmente ambientes de ocupação ou ambientes de transição, né? Eu saio de um lugar, vou para o outro, e assim vai simplesmente nesse ato de ir, e começo a olhar com mais carinho para cada ambiente, para cada móvel, né? A viver a experiência, porque cada ambiente, cada lugar que eu estou representa quem eu sou. Isso é fato, né? Há muito tempo deixou de sair daquele lugar do simplesmente belo. Hoje precisa fazer significado, porque o móvel, o ambiente, o planejado ou a decoração faz parte da minha história, representa quem eu sou. Então, realmente, é um tema lindo, é um tema que tem tudo a ver, né, com o nosso tema atual, que é esse ressignificar com a alma e habitar. Né? Eu, Aline, estou aqui em presença, porque eu simplesmente, né, quero deixar a minha imagem, quero deixar um pouquinho do que eu sou para os outros. Posso complementar? Claro. Porque eu acho lindo essa pergunta do quem eu sou. E eu vejo que hoje a gente também tem uma convocação de... Eu brinco que a gente desidealizou o amor romântico para idealizar o amor próprio. Então, eu vou investir em mim, eu vou saber quem eu sou, eu vou ser minha melhor versão, mas, muitas vezes, quem eu sou está atravessado por esse lugar do eu sou a filha que não deu tão certo quanto o irmão, ou eu sou a mãe que tem que dar conta de tudo, ou eu sou o homem sobrecarregado que não tem espaço para os sentimentos. O Freud coloca que o ego, ele não é algo que é constituído. A gente desenvolve o nosso ego a partir do olhar dos outros, dos nossos primeiros cuidadores, das nossas histórias. E a gente fica esperando mudar e ser uma pessoa mais bem-sucedida, mais tranquila, com mais energia, com mais autoconfiança, quando algo mudar. E a gente precisa de outros olhos. Os olhares de vocês para os clientes podem mostrar para eles coisas que eles são e que eles nem estão se dando conta. E estes espaços podem traduzir esses novos seres. Porque, muitas vezes, assim, uma pessoa... eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho facilidade para falar em público. Meu irmão é do mercado financeiro, e, durante um tempo, eu achava assim, bom, eu não sei fazer o Excel. E um primo falou, as pessoas fazem curso de oratória, você fica amiga do Uber, criar intimidade é algo bonito. Só que a gente está sempre olhando para o que falta, porque não vai dar para pagar no projeto. Alguém poder falar, honre esse lugar de acolher pessoas e de ouvir, e transforme um espaço da sua casa nisso, é você ajudar a pessoa a materializar e falar, nossa, eu também sou isso. Então, acho que é muito bonito pensar o projeto como uma redescoberta de si. É poder contar para esses clientes, olha, talvez você não esteja percebendo isso, mas você também é assim. Às vezes, fazer um exercício que é bem de psicologia, que é escolhe 5 pessoas muito próximas suas e pede para elas falarem qualidades suas que você menospreza. E traz isso para a nossa reunião. Vamos pensar como traduzir isso na casa? A gente vai criando outras camadas e vai ajudando essas pessoas não só a habitarem um novo espaço, mas a habitarem um novo espaço simbólico. Eu acho que essa sua resposta vem traz um pouco dessa outra pergunta que eu tenho, que a gente vive numa rotina muito acelerada. E eu estava até conversando isso com as meninas antes de entrar aqui, porque eu sou mineira e tem uns 3 anos que eu mudei para São Paulo. E como a vida da gente muda com o espaço, né, mesmo, assim, nem foi a casa, mas a cidade onde eu moro, que é um espaço onde eu habito, mudou o entorno da minha vida. A gente vive mais acelerado. Não que eu vivia numa paz enorme, porque hoje em dia acho que a gente não tem muito essa rotina, essa paz. E até desse lugar da gente se cobrar,
do que você estava falando, da gente mesmo se cobrar desse amor próprio e ficar sempre se cobrando. Acho que isso traz mais essa celeritude, que às vezes é uma ansiedade que chega a fazer mal. E eu acho que a casa, como é que vocês acham que a casa pode ajudar a transformar esse cotidiano em momentos de mais presença com a gente ou com a família onde a gente está morando? Me conta você, Aline, começa a me responder essa. Bom, quem me conhece sabe que eu adoro um ritual, né? E as pessoas falam, nossa, mas como funciona a questão dos rituais de autocuidado dentro da sua casa? Gente, eu tenho momentos dentro do carro, dirigindo. Às vezes a vida é tão, né? Eu tenho horário para sair, eu tenho, como disse, a agenda. Então, você trazer momentos simples, né? Seja através de um autocuidado em organizar pequenos objetos, né, de decoração, levando para a decoração e para a arquitetura, pequenos objetos que te lembrem quem você é. Isso é um ritual de autocuidado, né? Essa coisa de conexão com a casa, você ter pequenos momentos, né, seja através de uma música, seja através de cuidar, né, do seu cantinho. Eu falo, gente, eu recomendo a todos, né, ter o seu cantinho especial, né, dentro de um projeto, você ter aquele lugar onde você sabe que é o seu lugar seguro, né, muitas vezes seja num quarto, muitas vezes tem um lugar na sala, né, no closet, independente onde seja, na varanda, tem muita gente que adora né, dar aquele pôr do sol ou nascer do sol e olhar. Quando não é possível, dentro do carro, né, como eu faço de vez em quando, mas rituais para se conectar, né, seja através da música, seja através de... A escrita é extremamente importante, né, você ter esse lugar, esse momento para você falar do que você deseja, do que você é, do que você não, né, deseja eliminar de um dia para o outro. E esses rituais desse habitar, estar em lugares, as pessoas sempre pensam assim, nossa, eu não tenho mau tempo para, né, responder minhas mensagens. Mas e para você mesma, né, dentro do seu momento atual, o quanto você se olha, o quanto você se posiciona dentro da sua casa, do seu lar. Quando você entra no seu espaço, você se identifica nele, você consegue entrar na sua sala, abrir a porta do seu quarto, seja no lavabo, no corredor, e falar, esse lugar é meu, eu me identifico com ele. Esse lugar me pertence, ou eu simplesmente estou ocupando esse lugar? Acho que é um dos grandes desafios dos profissionais hoje em dia, isso, né? Deixar, muitas vezes, esse lugar mais padrão, para realmente ter esse olhar cuidadoso e carinhoso, né? Então, rituais, né, esses momentos de presença, podem ser coisas simples, coisas que só você sabe, só você se identifica, e que é extremamente importante. E a relação entre o profissional e o cliente também tem que ser um lugar seguro, né? Nem sempre é possível, porque existem clientes e clientes, né? Muitas vezes o arquiteto sugere algo que realmente tem um limite ali, tem uma barreira, né? Até aqui eu posso ir, a partir daqui não, porque há uma série de fatores, de crenças, de histórias de vidas, de experiências de vida, que vai de cada um. Então, esse olhar de vocês também é muito importante, né, de criar esse espaço, esse lugar de reconexão, para o cliente possa se sentir parte do projeto, porque, às vezes, o cliente entra e não tem esse lugar seguro. Então, assim, e nós falamos muito, né, Esther, nos outros dias aqui do talk, a questão dos objetos, né, de fotos, né, de identificação. Às vezes, você tem uma colher num lugar estratégico ali, e ninguém... E uma peça de arte, que você tem aquela peça de arte especial, né, às vezes simples, ou às vezes magnífica, que as pessoas olham, às vezes passa despercebida, mas que, para você, tem tanto significado. Ou eu lembro da minha avó, ou foi aquela viagem onde eu me encontrei e me identifiquei naquele lugar, ou foi aquela virada de chave. Então, realmente, ter esses momentos, né, esses objetos, são de extrema importância
para esse habitar e para que nós estejamos presentes em cada lugar. É engraçado que você já entrou até na outra pergunta, que seria isso, mas é ótimo, porque as coisas se conectam mesmo. Que eu falei primeiro das emoções do momento de presença e depois ia perguntar isso, das emoções que os objetos carregam, que é um pouco disso que você está falando, que acho que se juntou nas duas. Vamos escutar um pouquinho agora, Carol. Eu, pensando na qualidade de presença, eu queria adicionar que, para que os rituais aconteçam, eu acho que é maravilhoso a gente estar aqui com você, Dani, porque, para mim, a sua marca é a ritualização do alimentar, do estar na mesa, da troca do afeto. E eu brinco que, hoje, infelizmente, muitas famílias viraram microempresas. Então, o casal ele é ótimo em gerir a casa, os negócios, os filhos, microempresas mais ou menos funcionais, mas esvaziadas de intencionalidade. Tem uma pesquisa que foi divulgada ano passado que mostra que a gente passa 4 vezes mais horas no celular do que conversando com o nosso companheiro ou companheira quando a gente mora com eles. Assim, quantos de nós não estamos numa sala de TV e um está vendo um negócio no iPad, o outro está vendo na televisão, a outra está com fone de ouvido, mexendo no celular? Então, a gente está coabitando, mas está sem qualidade de presença. Pensar em rituais é pensar em intencionalidade. Então, o porquê que a gente está fazendo isso? Não é só o fazer. Talvez é isso, a gente jante rápido todo dia da semana, mas vai ter uma vez por mês que a gente vai fazer um jantar diferente para falar sobre filmes ou sobre sonhos da família e o que a gente quer, que viagem a gente quer fazer. Então, é convidar a pessoa a pensar qual é a intenção. Depois, tem algo que é muito importante, que é a repetição. Algo dos rituais nos organiza porque a gente tem a recorrência. E hoje a gente está num mundo que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, que tem guerras, pandemias, crises climáticas. A gente está com menos estabilidade. Poder trazer a casa como um espaço de ritual e pensar aonde eu te ajudo a criar repetições com intencionalidade. Porque eu posso só ter a sala de TV, ou eu posso fazer com que... Será que essa sala de TV quer que seja... Tem uma analisanda que falou, na pandemia, ela fazia sessões de cinema com os filhos, e aí ela fazia balde de pipoca grande, ela transformava a sala num Cinemark. E, num dos dias, ela falou, por que eu não volto a fazer isso agora? Por que a gente não pensa os espaços da casa como esses espaços de rituais? E eu sou muito, muito fã da cultura judaica. Eu acho que uma das coisas lindas do judaísmo são os símbolos e os rituais. Minha melhor amiga faz o Shabat sempre na casa dela. E teve um dos Shabats que ela chamou uma professora de cultura judaica, e ela estava falando sobre por que se come o halá. Depois você me corrige, mas eu até trouxe isso para o meu trabalho, porque eu acho lindo. E que o halá, que é aquele pão trançado, se come toda sexta-feira para lembrar que o alimento vem com o esforço, então a gente precisa trabalhar para que algo aconteça, mas ele só cresce porque a gente espera ele crescer. Tem o tempo da pausa. A casa não tem sido mais o tempo da pausa de qualidade. Muitas vezes eu chego, tomo um Rivotril e vou dormir. Ou os meus filhos chegam da faculdade e já saem. Como é que a gente pode pensar nesse convite do halá para ser esse convite da casa? Né? Assim como tem o Shabat uma vez por semana, o que eu posso me convidar a ritualizar com essa família ou comigo mesmo e poder pausar? É o fazer, mas esticar o tempo. É desligar as telas, optar por algo mais demorado, por uma atenção de qualidade, para que aí sim as coisas cresçam. Porque senão a gente quer fazer tanta coisa que a gente está se perdendo uns dos outros. E impressionante, Carol, e eu tenho certeza que todos vocês sentiram isso e observaram o quanto, por exemplo, a cozinha
deixou de ser um ambiente que ficava lá nos fundos, né? Eu também sou mineira. Então, por exemplo, na minha casa, as pessoas recebiam na sala, porque a sala era o cômodo mais bonito da casa, né? E no final se preparava tudo na cozinha e no final do dia, né? No final do dia, ou no horário do almoço ou do jantar, os pratos saíam da cozinha e iam até a sala de jantar ou até a sala para as pessoas continuarem conversando. E de repente teve uma virada de chave, né? Eu acho isso incrível, incrível. As pessoas começaram a perceber o quanto também é gostoso o ato de cozinhar ou de servir, porque eu falo um dos maiores atos de amor é o serviço, né? A partir do momento que você tira um pouquinho do seu tempo e dedica o seu tempo ao outro, a fazer o outro feliz, seja através de uma palavra, seja através da escuta, seja através da produção de um ambiente ou do servir, né? Da alimentação, né? Que alimenta a alma e também o corpo, né? Tudo faz mais sentido. Então, a cozinha, por exemplo, deixou de ser um ambiente dos fundos e passou a ser um dos ambientes principais da casa, né? Ressignificar totalmente esse lugar, né? E, através disso, vêm as histórias, vêm as experiências. Eu falei, não tem nada mais belo do que, mais rico do que acumular memórias afetivas. E tem algo que eu queria colaborar, que é como a gente pode autorizar os nossos clientes a investirem em coisas que não vão servir para nada, mas vão lhes dar muito prazer. Hoje a gente vive em tempos onde tudo tem que ser produtivo e tem que ser funcional, até as nossas relações. Então, muitas vezes você vai encontrar uma amiga e você quer dar um bom conselho, ou você vai num jantar porque é um networking, ou a casa é isso. Como vai ser o melhor jeito de organizar? Para além do melhor jeito de organizar, e eu gosto muito de falar isso na Ornari, porque eu sei que uma das coisas maravilhosas é o closet, né? E tem uma coisa do closet, e aí é a briga do marido e da mulher de mas precisa de um closet desse tamanho? Não é sobre precisar. Primeiro que eu acho que tem duas camadas, né? Uma coisa é isso, qual é o espaço para a minha vaidade? Qual é o espaço para o meu cuidado comigo mesma? Precisa. Mas o eu quero. Eu acho que a gente tem que convocar os clientes a poderem falar o que você quer. Porque às vezes a gente fala o precisa para justificar. Assim, eu quero. E ter, por exemplo, pensar no closet numa casa de uma mulher que é a segunda esposa de um homem, é pensar o espaço simbólico que essa nova mulher vai ter nessa casa. O que você quer? Qual é esse espaço emocional que você quer ocupar? E é poder, porque acho que isso também autoriza a gente muitas vezes para cortar os custos, mas precisa disso, mas precisa. Não, mas não é sobre o precisar. Se a gente se autoriza a querer coisas que vão nos dar orgulho, que vão nos dar conforto, que vão dar espaço para um espaço de intimidade, para a vaidade, para o que não serve para nada, mas para o que nos nutre, a gente vai também convidando as pessoas a saírem da lógica do funcional, entenderem que a gente tem direito de voltar a desejar. É bonito isso que você está falando, que eu pensei. Vamos usar o desejo mais. E eu quero fazer uma pergunta, um tanto quanto que vocês pensam assim, no futuro desse morar. Porque hoje a gente fala muito em tecnologia, muito de automação, eu estou construindo uma casa, fica muito nessa história, né? O meu arquiteto está aqui, sofre comigo isso. Vamos fazer tudo tecnológico, fecha sozinho, vai sozinho. E você fica muito nesse lado prático, principalmente quando você está começando. Mas que tanto que isso vai... Vocês pensam numa casa do futuro com muita tecnologia ou com mais humanidade e mais sensibilidade? O que vocês pensam nessa casa aí para frente? Bom, no meu olhar, né, claro, eu olho muito. Nós estamos saindo de um conhecimento, né, de uma linha de raciocínio e de uma economia linear
para uma economia, para uma forma de viver circular. Tanto é que tem um conceito que eu uso bastante, que é de upcycling, que é justamente você dar novo sentido. Esse ressignificar, ele existe não só para as nossas relações, todo dia nós nascemos e morremos, né? Todo dia somos uma nova pessoa, mas também para o nosso habitar, também para os nossos objetos, então para também a nossa vida. Então para mim, o futuro desse morar, desse habitar com essência, com alma, é você ressignificar. Então, a parte tecnológica está aqui para nos servir, é claro, que nós não sejamos dependentes dele, né, que a gente possa saber o lugar dele, a nos facilitar, a otimizar o nosso tempo, para que a gente possa reutilizar da melhor maneira possível. Mas eu acredito muito nessa economia circular, nesse ressignificar, tanto é que as minhas obras da Ornari, justamente de material remanescente, né, é alumínio, é madeira, é tecido, e como eu posso fazer com que isso ganhe uma nova forma, um novo olhar, um novo significado. Então, eu acredito muito também na tecnologia, a nosso serviço e não o oposto, e sim esse olhar com alma, esse ressignificar. Tanto é que cada peça, né, em particular, né, ligada ao meu trabalho, cada peça que eu olho, cada peça que eu faço, ela é única e exclusiva. Não porque só existe essa pedra no mundo, não só porque existe esse cristal no mundo, mas o que eu intenciono sobre cada um. Né, cada projeto, né, vocês que são profissionais, existem vários projetos, vocês fazem quantos projetos por ano, durante toda a carreira? Mas cada projeto é único, porque cada energia que você coloca é única, cada cliente que você coloca é único. A sua fase de vida, né, um projeto, quando você tem um bebê pequeno e você está projetando, o seu olhar é diferente de que quando seus filhos estão na faculdade, ou quando você é solteira, e quando você faz a sua agenda. Então, assim, cada fase é única, cada projeto é único, cada peça é única. Então, você sair de uma escala, de um estilo de vida linear, onde eu quero mais, eu olho mais, né, olhar para a falta, né, o que me falta, o que eu ainda não tenho, e realmente você olhar esse upcycling, olhar de forma circular do que eu posso ressignificar, o que eu posso transformar, o que eu posso fazer diante da arquitetura, do design, do paisagismo, do mobiliário, né, parte da minha vida, parte do meu momento, porque eu também me ressignifico todos os dias, a todo momento. Então, realmente, o futuro do morar, ele vem com essa dádiva. Nós somos uma fase de transição. Né, eu ainda sou da época que eu fiz curso de datilografia, primeiro máquina manual, depois elétrica. Né, as provas eram no Xerox, lá no mimeógrafo, que a gente ficava cheirando lá, a professora não... Era demais, gente, era incrível. E que, por exemplo, os meus filhos, o Gabriel de 9 e o Felipe de 13, não sabem. Eu conto, eles falam, mãe, não é possível. Era assim mesmo? Outro dia eu fui era no, assim na, mesmo. no Mãe, iFood. como você sobreviveu? Como você sobreviveu a isso? Né? Carta, telegrama. Eu recebi um telegrama de aniversário. Era o dia mais feliz da minha vida. Nossa, um telegrama. Então, é ressignificar isso. Então, nós somos uma geração privilegiada, com certeza. Outro dia eu fui no iFood, estava um telefone e explicava o que era aquilo. Isso é uma coisa de falar com as pessoas. Eu falei, gente, como assim? É uma verdade, né? Não, e realmente, olhando hoje, como nós sobrevivemos. Então, esse ressignificar do habitar tem a ver com isso também. Né? Nossos clientes, os nossos projetos, o meu ambiente, né? O que a Aline, né, de 40 anos atrás, gostava, o que eu posso carregar comigo e estar vivo, que me lembre quem eu sou, né, seja através de pequenos objetos, através de um closet, através da minha cozinha, né, ou simplesmente de um porta-retrato, de um mimo especial. Então, para mim, o orgânico, o natural,
né? Eu falo que eu não sou nem de humanas, nem de exatas, eu sou de energéticas, né? Justamente porque eu acredito nisso. Eu acredito nesse contato pessoal. Tanto é que a pessoa fala, mas a coisa de energia, como funciona? Eu falei, quando você sente frio e alguém te abraça, você não esquenta, você não se aquece. É isso. É simplesmente isso. Então, eu acredito, Dani, eu acredito realmente nessa fusão, desde que o nosso olhar esteja atento do que é mais importante para mim, do que eu quero fazer circular e continuar dando vida, o meu legado, né? Qual é o meu legado no meu ambiente, no meu projeto, na minha vida, nos meus relacionamentos, o que eu quero deixar. E você, Carol, como é que você vê essa mudança toda, esse futuro que já mudou tanto e acho que ainda vai mudar mais, né? Como é que a gente lida com isso tudo? Eu acredito muito que a gente pode usar a tecnologia a favor da construção do humano. A gente não deveria pensar, vamos humanizar ou vamos mergulhar na tecnologia, porque pensar, e aí, de novo, é trazer camadas de significado para essa tecnologia. Automatizar toda a casa é poder fazer com que a música toque em todos os ambientes, e aí eu tenha um campo de atmosfera com outro sensorial. É como ter a cozinha inteligente é me ajudar a otimizar coisas para que eu possa ter mais tempo para degustar em outros cômodos. Ou a própria lógica da organização, né? Eu acho que o você organizar externamente te ajuda muito a organizar internamente. Pensar em... E, para mim, a ornária é símbolo disso. É como eu trago excelência nessa organização e significado. O Winnicott, que é um psicanalista que eu estudo muito, ele fala da importância do holding, que é o acolhimento. De novo, a gente está em mundos que nos acolhem cada vez menos. Eu entendo a casa como essa possibilidade de espaço de acolhimento e pensar a tecnologia a nosso favor como ferramentas de controle no mundo onde a gente não controla nada. Ajuda a gente a diminuir a angústia, se eu entendo que dá para controlar pelas câmeras, que dá para controlar a música, que eu vou ter uma tecnologia que me permita mudar a iluminação e criar muitos ambientes. Então, pensar o quanto a tecnologia pode ser ferramenta de contenção de angústia dentro da casa pode ser muito benéfico e de criação dessa previsibilidade. Ao mesmo tempo, eu acho que isso só funciona se a gente trouxer de novo as histórias de vida que estão querendo ser construídas lá. E como trazer essa humanidade através do momento que eu estou vivendo hoje e das possibilidades desse ir e vir, que é como eu transformo a casa num espaço de acolhimento individual, mas também de encontro com o outro, seja os outros que habitam a casa comigo, seja o receber, porque a gente tem recebido cada vez menos também. E o receber né, hoje tem uma pesquisa que mostra que 1 a cada 3 brasileiros diz que só tem um amigo próximo. E 1 a cada 5 diz que não tem nenhum amigo próximo. E nós somos muito sociáveis. Como eu posso fazer com que essa casa seja um convite para que o outro entre na minha intimidade? Eu acho que a gente tem que poder ajudar as pessoas a construírem o íntimo. E aí tem que ter significado. Aí, eu acho que vai muito também para o sensorial. Quando a Aline falou do abraço, qual é a sensação que me dá quando eu escolho este material? Por quê? É também poder explorar a humanidade nesse sentir. Como você se sente ao escolher cada um desses materiais, ao escolher essas cores, porque isso vai trazendo essa camada de humanidade e vai autorizando a gente a exercitar os sentimentos. E aí a tecnologia não fica uma coisa só fria. Só para ajudar e trazer coisas melhores e mais tempo. Gostei desse mais tempo para a gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Você acha que a gente abre para perguntas aqui? Eu acho que também ajuda a gente até falar sobre mais coisas.
Quem tem curiosidades? Ninguém, gente? Não é possível que vocês estão mais tímidos que eu. Ai, que bom. Bom dia. Em primeiro lugar, parabenizar a Esther por ter convidado essas pessoas incríveis. Realmente tem muito significado para mim e para os meus... Eu sou nutricionista, assim como a minha co-sogra. E assim, esse ressignificar que vocês assim, perfeitamente colocam faz muito sentido no nosso campo também de atuação. Então, compreender o outro, muitas vezes eu acabo orientando como utilizar a cozinha, que equipamentos, que faca, que talher, que palito, né? Como cortar o alimento. Então, muitas vezes, você prefere comer a carne em cubinhos ou bifes? Tentar despertar isso no paciente, porque ele consegue ter um controle melhor sobre a sua ingestão, conhecer o que ele gosta. Então, isso que eu falei, muitas vezes a forma de cortar, vamos dizer, o tomate, naquele momento, significa preencher determinada questão, né, para ele, naquele momento. No outro momento, se, em vez de fatia, mas para exercitar esse autoconhecimento também das necessidades físicas que estão completamente associadas às emocionais. Isso garante muito a adesão ao tratamento alimentar e nutricional. Então, assim, não só o arquiteto, o designer, mas o advogado, o nutricionista, o médico, né? Você consegue se aproximar, reconhecer e construir com ele, e não para ele, desculpa, já tenho que terminar. Mas é isso. Obrigada. Super obrigada pela fala. E acho que é esse convite mesmo de como, ao pensar os ambientes, reconectar as relações. Você estava falando, e eu tenho analisando que ele sempre foi muito magrinho e tinha... A comida era tipo, eu como qualquer coisa. E agora ele foi morar junto com a namorada e o alimentar-se, eles cozinham um para o outro. Isso virou um momento de autorização de nutrir-se de afeto. Acho que são esses convites, né? O que a gente quer com cada um desses ambientes? Que experiências eu quero criar nessa sala, nesse quarto, nessa cozinha, nessa varanda? E como eu posso usar a arquitetura para perguntar o que você não viveu nas suas casas antigas que você gostaria de viver aqui? Que o convite de vocês aos clientes seja também essa ampliação de histórias de vida, de experiências, de capacidades de se nutrir afetivamente, de se sentir bem-sucedido. No almoço de 40 anos da Ornari, tinha um dos arquitetos que estava contando que tinha um cliente que ele falou: eu quero tudo muito brilhante e dourado. E eu cheguei aqui, eu estou em São Paulo, e eu ralei muito. Qual é o significado? Vamos autorizar ele a poder brilhar mesmo. Então, perguntar os porquês. Como você queria ser? O que você quer viver aqui? Vou aproveitar e fazer um comentário que me impactou muito. Eu fui visitar a Casa Santa Terezinha, são 450 crianças que são tiradas de lares que os pais negligenciam. Mas, e essas 450 crianças... Gente, as perguntas têm que ser curtas, desculpa, porque não foi maravilhoso, mas é que tem que ser curto, tá bom?
falar rápido. Porque a gente já começou O que atrasado, senão era, a gente vai assim, ficar o aqui. que é você se identificar com o espaço? Quando eu cheguei para esse espaço das crianças, no dormitório delas, elas tinham bercinhos e um bonequinho na cama de cada um. E aí você vê como você se identifica num espaço onde é coletivo, você não é nada ali. O único lugar mesmo era o bercinho dela, não tinha uma cozinha que ela sentisse. Eu comecei a comparar essa vivência com o que a gente tem, e essas crianças não têm. É a identidade que você dá na casa. É muito importante, é um crescimento diferenciado, é uma personalidade que está se formando aí. E aí é a conexão que você está falando, impacta muito. É esse funcional do teu espaço. Eu acho que esse funcional é se reconectar, se reinventar, eu acho que eu vou até interromper. Tem mais uma pergunta ali, então. Vamos nela. Depois eu até vou reforçar o pedido da Esther de ser mais curtas as perguntas, porque a gente já começou atrasado, já estamos atrasados. Né? Lá eu escrevo para a Folha, né? E no caso a Folha, quando eles mediam os talks, os jornalistas falam uma coisa que eu acho muito bom, frases curtas com ponto de interrogação no final. Ótimo, ótimo. É que não, a gente já começou atrasado, já estamos com Oi, tempo aqui. Tudo bem? Eu sou da área da moda, estou indo para o meu último ano, aí eu vou fazer meu TCC sobre estamparia para um lar de idosos. Eu queria a opinião de vocês sobre o etarismo, assim, porque eu percebo que ninguém valoriza quem está lá. São pessoas que têm história e têm gostos pessoais, né? E aí eu vim aqui justamente para falar sobre esse morar, como ele vai habitar esse quarto do lar de idosos, sabe? Aí eu queria uma opinião, assim. Como eu disse, nós fazemos parte de uma geração, e a questão do etarismo, né, imagina se para a gente já é uma confusão imensa, né? Vários invites, de vários convites, online, mandou o convite, não visualizei, é spam, não é spam, é grupos. Então, imagino o quanto para eles é desafiador toda essa... Né, e ter esse olhar também, né, até porque, além de acumularem, né, tantas vivências, tantas histórias e tantos momentos, tem a questão dos materiais, né, de ser confortável, de ser ergonômico. Então, a forma que eu vejo esse habitar para eles é que seja carregado de carinho, né, que seja pensado, né, como eu falo muito da empatia no morar também. Acho que esse ressignificar é isso, né, quando eu faço um projeto ou quando eu idealizo algum objeto, alguma escultura, ou até no ato mesmo, né, de reconexão, como eu quero que ele se sinta. Então, o que eu posso falar é assim, usar tudo para criar essas experiências afetivas, experiências sensoriais, que também é tão importante no nosso morar, e sempre estar atento a como isso pode me agregar, né? Como isso pode melhorar o meu dia a dia, porque também não adianta um ambiente, eu sempre falo, né? O ambiente é lindo, é belo, mas que eu não me reconecto com ele. Então, é sempre importante estar atento a isso, né? Ao que isso vai me proporcionar como experiência, levando em consideração toda a minha trajetória. Obrigada. O meu maior desafio foi justamente esse dos materiais. Por serem mais de idade, tem que ter cuidado, né? E eu fui numa lar de idosos e eu falei, o que mais importa? E o que mais importa para eles é segurança. Eles não se importam com o afeto que os idosos estão sentindo lá dentro, né? Obrigada. Eu acho que é importante a gente pensar. Eu coordeno um curso com um grupo de mulheres na Casa do Saber que chama Mais Elas, que é para mulheres com mais de 40 anos. E esse ano todo a gente está falando sobre recomeços. No primeiro encontro, uma delas falou uma frase que acho que tem muito a ver com a sua pergunta, que ela falou: haja hoje para tanto ontem. Quando a gente pensa no etarismo e quando a gente pensa nos idosos, e vem até a verbalização deles na clínica, é muito sobre o que se perdeu. As pessoas que se perderam, a mobilidade que se perdeu, a família próxima que se perdeu. Inclusive, é interessante, psicanaliticamente, a gente olha, porque, às vezes, a gente começa a achar
que as pessoas, nossos parentes mais velhos, idosos, estão começando a ter traços de demência, por exemplo, quando a pessoa fala: roubaram a comida, roubaram minhas roupas. E daí a gente pensa, é algo do cognitivo. O que a gente entende na psicanálise é que, muitas vezes, a pessoa ela tangibiliza algo que é da ordem do emocional. Então, quando ela perde alguém próximo, ou quando ela tem uma queda de mobilidade ou de algo da saúde, ela tende a colocar isso no físico. Então, assim, estou perdendo espaço, estão roubando a comida, estão me tirando as coisas. E aí a gente tende a querer ouvir sobre essas histórias do passado. Eu acho que algo bonito para se pensar nos idosos é não só ouvir, para que eles fiquem na chave da nostalgia, mas também poder pensar em como eu significo esse presente deles. Eu tenho uma avó de 99 anos que vai fazer Liancum no Ibirapuera 3 vezes por semana. Como não pensar só em honrar a história, mas criar novas possibilidades de história. A partir desse conforto, desse afeto, como criar isso? E aí eu acho que criar espaços de escuta, porque são pessoas que se sentem pouco ouvidas. Como é que eu crio espaços de compartilhamento de experiência? Tem a Kesley Killen, foi a palestrante que abriu aquele evento South by Southwest, que tem todo ano, até agora está começando em Austin, e ela falou sobre a importância da saúde social, que a gente fala de saúde mental, saúde física, saúde emocional, e que agora tem se estudado a saúde social, que é os vínculos. E tem um projeto lindo que eles fizeram num lar de idosos, que eles perceberam? As famílias iam visitar pouco. E aí eles criaram um projeto de cultivo de borboletas. Então, os idosos juntos iam cuidar dessas borboletas, e aí, tantas vezes por ano, elas tinham uma revoada. E os netos e filhos começaram a ir para fazer isso junto, e voltaram a visitar. Então, talvez como pensar em, através de uma atividade, criar espaços para que eles voltem a interagir no presente, para que eles possam contar sobre eles. Tem uma outra ação americana que é muito boa, que é peça um conselho para uma avó. E aí as avós, você pode ligar para avós e elas contam coisas. Então, que a gente possa, acho que nesse trabalho também, poder criar esses lugares de escuta, e até mesmo pensando nos projetos de vocês, né? Como você traz a sua mãe, o seu pai idoso para dentro dessa sua história? Como você ressignifica a relação deles? Eu adorei escutar vocês. Eu acho que vamos... Obrigada, Aline. Obrigada, Carol. Vamos terminar por aqui, que eu sei que muita gente já ultrapassou o tempo. Obrigada, Esther, pelo espaço, por chamar a gente, por nos conectar. Eu adorei. E tomara que vocês também tenham levado um pouquinho dessa conversa para a vida de vocês. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada por todas. Obrigada por vocês estarem aqui. Realmente é um privilégio. Eu sei que o tempo é uma coisa muito rara. Por isso, eu peço desculpas a você. Desculpa mesmo. É importante ouvir cada uma de vocês, com certeza. Mas, como o tempo é muito pequenininho, então a gente tinha que ouvir essas meninas. Mas elas vão ficar aqui mais um tempo. Se vocês quiserem chegar perto, elas são de verdade, não mordem, elas falam, elas abraçam, são gente boa. Dá para tirar foto, dá para falar, conversar algumas coisas também. Acho que isso que é gostoso, porque é isso que a gente está proporcionando aqui. Então, aproveitem, assim, as pessoas que precisam sair podem sair. Quem quiser ficar, olhar as obras de arte, olhar os móveis, falar com as meninas, são todas muito bem-vindas. Isso faltou, exatamente. A coisa mais importante que tinha que falar era isso. Obrigada. A Aline fez uma mostra especial aqui para a gente. E ela criou peças especialmente para esse momento. Ela é uma artista já consagrada, com exposições internacionais também, mas ela se propôs a fazer esse trabalho aqui, que foi muito emocionante. Uma das peças está aqui nessa sala, onde está o nosso lançamento, que a gente quis privilegiar, então coloca tudo aqui junto, a nossa parte nova, essa obra nova dela. E tem mais uma também muito especial
que está no ambiente atrás, aqui, vocês abrindo a porta, ouvindo aqui por trás, que ela também pode até dar uma explicação. E mais algumas pequenininhas que vocês vão ter que descobrir por aí, que vocês vão identificar com esse trabalho. Acho que fica um jogo especial para vocês descobrirem. Eu brinco assim, se tem pedra, se viu uma pedra, um cristal é meu, gente. A maluca das pedras. Sim, vai ser um prazer receber e explicar um pouquinho para vocês. Quem puder, estou à disposição. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.